com o Rede Verdade. Nossa conversa de hoje, nesta sexta-feira, é com o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB. Queria conversar um pouco sobre política agora, deputado. Que você mais gosta, as articulações todas em que pese a classe dizer que esse é um momento de pandemia e tudo, mas há ali uma agenda reservada para as articulações. As últimas informações e movimentos deram conta, primeiro, de um convite feito pelo deputado Pedro Cunha Lima para que o apresentador Nilvan Ferreira, que disputou a prefeitura junto com você no mesmo confronto ali em 2020, pudesse se filiar ao PSDB. Qual é a sua posição em relação a isso? Ficha está pronta de Nilvan, não está? E que composição seria utilizada caso ele viesse para integrar os quadros do PSDB? Logicamente, Luiz, quando ele foi conversar com o Nilvan, nós tínhamos conversado antes. Eu disse que da minha parte não teria nenhum problema. Nilvan faz parte da oposição. Se o sentimento dele é de oposição no Estado e ele vem somar com o nosso partido, não há nenhum motivo para ter nenhum veto, nem a ele, nem a ninguém que tenha esse tipo de sentimento. Então não existe nenhum problema. E você já poderia ponderar, isso a ida de Nilvan, a presença já do Pedro Cunha Lima, faria com que o PSDB tivesse muitos nomes para integrar uma chapa majoritária? Isso causaria ali alguma dificuldade de unidade dentro do partido? Não, acho que não. Quanto mais quadros, quanto mais nomes, melhor. Isso é um raciocínio de, se eu pensasse individualmente em mim, eu penso no partido. Logicamente que eu tenho posições independentes. Mostrei isso no segundo turno das eleições, mostro isso nas votações em Brasília, muitas vezes, quando o partido vota com o governo e eu voto contra o governo. Então, inclusive, um dos motivos que me leva a ainda estar no partido é a maneira que a liberdade que eu tenho, a maneira que eu sou tratado, sobretudo em relação à Executiva Nacional, que às vezes tenta podar um pouco a atuação de alguns parlamentares. Então, não vejo nenhum problema até em aumentar o número de quadros. Deputado, quem está bem, quem faz um bom mandato, quem trabalha, se estabelece em qualquer partido, em qualquer área. Naturalmente e geralmente, comumente, normalmente, quando um partido tem apenas um pré-candidato ao governo do Estado, há antecipadamente um anúncio de apoio, de adesão a determinada pré-candidatura. Até agora, o PSDB, ao que me parece, você pode me corrigir, tem apenas publicamente colocado o nome de Pedro Cunha Lima. Aliás, o próprio deputado se coloca, não esconde de ninguém, que quer sim ser o candidato do partido na disputa pelo governo do Estado. Diante disso, você já faz algum veto ao nome de Pedro? Ou por que não antecipa dizendo o nosso candidato é Pedro Cunha Lima? O que é que está faltando para o PSDB bater esse martelo, se até agora só existe Pedro Cunha Lima como pré-candidato? Deixa eu lhe explicar. A eleição de governador é mais do que um partido. Logicamente, Pedro ser candidato a governador, para mim, é uma satisfação e não tenho que discutir, contará com o nosso apoio. Tem também o nome de Romero, que inclusive o PSD nos apoiou aqui na eleição de João Pessoa, e é um nome também colocado. Então, a nossa leitura, quando você está num projeto grandioso, que é o governo do Estado, nós temos que ver além das paredes do nosso partido. Então, nós vamos formar coligações. O que a oposição tem que colocar em campo é quem tiver melhor. Se Pedro tiver melhor, ótimo, que seja ele. Se Romero tiver melhor, ótimo, que seja ele. Ou se aparecer um outro nome que esteja melhor do que os dois, ótimo, vamos colocar esse nome. Nós temos que avaliar o momento, no meu entendimento, não é para isso agora. Nós estamos vivendo aqui numa pandemia que quase 500 mil de pessoas já morreram. Então, a nossa prioridade é o foco nessas ações que eu comentei anteriormente, nesses hospitais, nessas entidades, levar recursos para os municípios. Isso, para mim, o assunto político esse ano é um assunto secundário, mas, no meu entendimento, a regra do jogo para o ano que vem é exatamente essa. Ver quem está melhor, quem tem essa opinião, quem tem essa leitura, quem quer a mudança. E, logicamente, nós temos que mostrar para a Paraíba um projeto novo, mostrar onde o governo falha e mostrar como faria. Como eu disse agora para você, eu fiz a crítica que as creches da prefeitura estão fechadas
e disse: se eu fosse prefeito, tinha colocado os funcionários de creche no grupo prioritário e as creches estariam abertas, porque o dano das crianças em casa é enorme, inclusive questão de alimentação, e é muito mais fácil as crianças serem contaminadas pelos pais que estão ali indo e voltando e não estão vacinados, muitas vezes, de que os funcionários das creches se tivessem. De fato, então, a prioridade é essa. E eleição ano que vem. Mas, logicamente, que ele contaria ou contará com o meu apoio, o meu trabalho e o meu esforço. De fato, essa questão das creches é algo muito bem debatido. Há uma demanda muito grande dos pais, né? Pais e mães que querem deixar seus filhos ali para poder ir trabalhar e ficam nessa expectativa da reabertura das creches. É bom, mas sobre política, eleições presidenciais, você defende que nome dentro do PSDB para disputar a presidência da República ou que o partido não faça esse lançamento? Nós temos que avaliar os nomes colocados. Tem João Dória, tem um governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eduardo Leite, João Dória, Tasso, avaliar as condições. Primeiro, se houver prévia, que é o que me parece, ver quem ganha as prévias e avaliar mais à frente se eles têm realmente musculatura para disputar a eleição ou se é melhor compor com alguém. Isso é uma leitura que você tem que fazer mais perto. Eu não sou da tese, da ideia fixa de que o partido obrigatoriamente tenha que ter um candidato a presidente. É melhor que tenha? Logicamente é melhor que tenha. Mas se não tiver, você pode fazer uma composição. Não vejo nada de mal em relação a isso. Por falar em composição, o deputado estadual Cabo Gilberto, que é um dos representantes do PSL, líder da oposição aqui na Assembleia, é um dos representantes aí do projeto Jair Bolsonaro. O deputado Pedro Cunha Lima também seguiu na mesma tendência. Ambos defenderam que a oposição na Paraíba se juntasse, independentemente de apoio a Bolsonaro ou não, ou seja, que não se fizesse uma chapa homogênea só daqueles que defendem a reeleição de Bolsonaro, pudesse fazer essa composição ampla. Você acha que isso é possível na Paraíba, uma unidade da oposição, de nomes, inclusive, que divergem nacionalmente de candidaturas, mas que podem estar juntas no mesmo palanque, deputado? Não, vejo sem problema nenhum. Eleição na Paraíba, no Brasil é no Brasil. Logicamente que a eleição nacional tem influência em relação à eleição na Paraíba, mas eu acho possível a oposição ter uma candidatura única, onde se respeitem os palanques nacionais. Tá aí, deputado Rui Carneiro, nosso tempo vai chegando ao fim aí. Muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Eu aqui agradeço a você, Luiz, e cumprimento e agradeço a audiência de todos que nos assistiram. Bom fim de semana a todos. Fazer um registro aí que domingo é dia das mães. Queria deixar nosso abraço aí para todas as mães da Paraíba, nosso carinho pelo cuidado, pela proteção de todas elas. Por isso mesmo que a gente tem debatido, inclusive, esse retorno das creches, né? Importante para as mães pedem muito. Para as mães como um todo. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser.